Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem e feliz por mais uma vez estarmos juntos para aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Continuamos aqui com o tema Lições do Apóstolo Paulo para as nossas vidas e estamos hoje pensando sobre o poder do Evangelho, a palavra de Deus, as boas novas, a salvação em Cristo. Para nós. Nós não podemos deixar de anunciar o verdadeiro Evangelho. E o apóstolo Paulo nos dá grandes lições a respeito desse assunto. E observamos isso aqui no capítulo 1 de Romanos, nos versos 14 até o verso de número 17. Olha só o que Paulo vai dizer com relação ao Evangelho, com relação à pregação do Evangelho. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. O justo viverá por fé. É interessante isso, né? Olha só, o apóstolo Paulo, ele conhece o que significa o Evangelho. Ele sabe do poder que o Evangelho possui e ele sabe para que serve o Evangelho. E com base nisso, ele faz 3 afirmações. Logo de cara aqui nesses versos que nós lemos, nós percebemos essas afirmações de Paulo. Primeiro ele vai dizer que ele é devedor. É o verso de número 14, pois sou devedor. Então Paulo ele tinha plena consciência de que Deus havia confiado a ele o Evangelho como sendo um tesouro, e ele não podia guardar esse tesouro apenas para ele. Ele precisava repartir esse tesouro com as demais pessoas. E isso deve também estar no meu coração e no seu coração. Uma segunda afirmação de Paulo é que ele está pronto. Olha só, eu estou pronto, está aqui no verso de número 15, né? Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo, ele reconhecia que era um tesouro que Deus havia dado a ele, e ele reconhecia que ele precisava repartir esse tesouro, e então ele estava pronto para fazer isso, para repartir, para levar o Evangelho. Para Paulo, o Evangelho era mais precioso do que a sua própria vida. É o que ele vai dizer: em nada considero a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Atos capítulo 20, o verso de número 24. Uma terceira afirmação que Paulo faz é, lá no verso de número 16, eu não me envergonho do Evangelho. Essa frase significa que Paulo se gloria no Evangelho e considera uma alta honra proclamar o Evangelho. E eu e você, como estamos, né, nesse tempo? Então nós precisamos aprender essas lições com o apóstolo Paulo. Não nos envergonhemos, vamos pregar esse Evangelho, porque há muitas pessoas precisando ouvir a palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que transforma. E depois disso, Paulo vai dizer quais são os motivos pelos quais ele não se envergonha do Evangelho. E lá no verso 16, nós percebemos isso. Ele vai dizer, olha só, porque o Evangelho é o poder de Deus. É por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. E poder de Deus para quê? Poder de Deus para salvar, o poder de Deus para transformar vidas, o poder de Deus para resgatar pessoas que estavam caminhando para o inferno e transportá-las para o céu, pessoas que estavam nas trevas sendo transportadas para a luz. Paulo, ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar, né? E é por isso que nós não podemos nos envergonhar do Evangelho, porque ele salva. Eu fui salvo pelo Evangelho de Cristo,
pela palavra de Deus. E por isso eu não posso me envergonhar dela. Eu preciso pregar a palavra de Deus, o Evangelho, em todos os lugares em que eu estiver. E por último, Paulo não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar o homem sem distinção de raça ou classe social. Isso mostra que a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a história de qualquer pessoa. Querendo Deus, ele salva qualquer pessoa. Não há vale profundo ou pecado tão grande que Deus não possa perdoar e transformar. E por que é que Deus faz isso? É porque o Evangelho, a palavra de Deus, ela é eficaz. No Evangelho é revelada a justiça de Deus e ela é plenamente capaz de transformar, de mudar a história. Somente o Evangelho pode fazer isso. As nossas palavras de autoajuda, as nossas histórias não podem mudar a história de alguém, mas o Evangelho pode mudar. O Evangelho transforma, o Evangelho salva. Que tal lembrarmos disso durante toda essa semana? Que tal aplicarmos isso onde quer que estivermos durante toda essa semana e durante a nossa vida? Eu espero que essa palavra te encoraje a andar e viver pregando, proclamando o Evangelho aonde você estiver. Bom dia, que Deus te abençoe e te guarde, e eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá.